Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, dia 18 de agosto. Essa quarta, quinta e sexta aqui pelo Agrocanal, que você acompanha pela NET e Claro TV no canal 690. Também você acompanha pelas antenas parabólicas do sistema digital, pelo portal sba1.com e a partir deste momento está linkada conosco aqui a TV Imaculada, levando a Agricultura BR em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. E por aqui eu começo o programa falando a respeito da valorização da soja. Mas, para ser mais preciso, da alta do preço da soja, que teve 47% de elevação no acumulado do ano. É o que nós vamos ver na reportagem de Mauro Andrade. O preço da soja praticamente dobrou no estado do Paraná em pouco mais de um ano e vem apresentando curva de crescimento ascendente na última década. As exportações também estão em ritmo acelerado de crescimento. Em 2020, apesar da pandemia, o Porto de Paranaguá exportou 14 milhões de toneladas de soja, o que ajuda a manter os preços em níveis elevados. Veja o que disse Marcelo Garrido, técnico do DERAL, sobre o comportamento de preço da soja aqui no estado do Paraná. O produtor paranaense de soja recebeu, em média, no início do mês de agosto de 2021, R$ 151 pela saca de 60 quilos de soja. Se compararmos com o mesmo período do ano passado, o acréscimo no preço foi de mais de 47%. Se compararmos o mês de julho de 2020 com o julho de 2021, esse acréscimo é ainda maior, perto de 54%. Nos últimos 5 anos, a soja valorizou no estado do Paraná 155%. Em 2017, o preço médio da oleaginosa virou perto de R$ 60 a saca. Já no meu último mês agora, o valor está perto de R$ 154. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E olha, na manhã de hoje, o Departamento de Agricultura norte-americano trouxe a informação que exportadores privados reportaram a venda de 131 mil toneladas de soja para entrega na campanha 2021-2022 para a China. Você que acompanha o Agricultura BR sabe que essas confirmações de vendas para a China ocorrem agora, todos os dias, num volume que tem variado entre 130 mil até 320 mil toneladas ao dia há pelo menos 2 semanas. Dando sequência à Agricultura BR, eu falo um pouco a respeito de clima nos Estados Unidos, já que no oeste lá dos Estados Unidos, nas áreas de produção, a temperatura atingiu 41 graus, o que é bastante complicado para o desenvolvimento de culturas. Contudo, há uma expectativa de massa de ar frio chegando sobre essas áreas de produção, o que acaba influenciando um pouco não só a produção local, mas também os negócios na Bolsa de Chicago. E é o que eu mostro agora, Chicago aqui na tela. Nós temos aqui Chicago neste momento trazendo as posições em queda para as posições de curto prazo. Setembro vindo com 13 dólares 65 centes mais 2 o bushel, recua 0,27. Novembro 13 dólares 58 centes o bushel, recua 0,26%. Mesmo recuo na posição de janeiro, 13 dólares 62 centes por bushel. E março vindo com alguma estabilidade, mas viés de queda a 13 dólares 58 centes mais 4 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja em Chicago. Aproveito para falar de dólar também, moeda norte-americana agora em destaque no Agricultura BR, é o que você acompanha comigo, já apareceu aqui atrás, e olha, 1,20% de alta para o dólar, R$ 5,33 mais 3, esse assunto eu vou querer falar com o João Pedro Dias, que está aqui comigo já nos estúdios, mas vou falar com o Walter Pulga Júnior também, que vai participar conosco agora, ao vivo, dos estúdios do Canal do Boi, lá em São Paulo, ele trazendo os destaques aqui comigo em relação ao mercado financeiro. Pulga, alta forte neste momento em relação ao dólar, é o que nós temos agora, mais de 1%, 1,33% de alta. Como é que está o mercado financeiro? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o mercado financeiro oscila, mas tem um forte movimento de alta para o dólar agora. Isso é consequência, entre outros fatores, do adiamento da votação no Congresso
na Câmara Federal do novo imposto de renda. Não há um consenso em relação ao novo imposto de renda. Isso tem causado dificuldades para o governo e mostra que nós poderemos ter também mais dificuldades para equilibrar o orçamento da União. Ou seja, o orçamento fiscal está complicado, né? Bom, o cenário externo também é negativo para o que nós chamamos de ativos de risco, né? À medida em que os investidores aguardam aí para o final da tarde de hoje o anúncio, por volta das 15 horas, né, da posição do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, e há uma expectativa negativa de que começaríamos, a partir de agora, a ter uma retirada dos estímulos monetários lá nos Estados Unidos. Isso, lógico, traria uma mudança no mercado internacional para o comportamento do dólar. O dólar agora, Fabiano, recua um pouquinho, a alta não é mais de 1,33%, agora é aos 5,33%. O dólar tem alta de 1,17%, o mercado trabalha rápido, né? Muda, mas fica evidente que o dólar vem em alta e alta forte. Essa alta não ocorre só aqui também não, viu? Vale lembrar, já há alguns dias o dólar tem tido um fortalecimento frente a outras moedas do mundo. O dólar index opera agora acima de 93.220 pontos, é uma referência no mercado internacional, tem uma alta de 0,09%. Lembrando que esse dólar index, que é referência para o mercado internacional, até recentemente patinava ali entre 91 mil e 92 pontos. Agora já passa de 93 mil pontos, o que já ocorreu semanas atrás. Mas hoje, de novo, o que mostra uma valorização do dólar, não só frente a moedas de países emergentes, como o real, mas também frente a outras moedas. E lógico, né, no ambiente doméstico há uma sensação, um sentido negativo, né, viés muito cauteloso, que vem em decorrência aí de problemas com a aprovação desse imposto de renda proposto pelo governo, que teria uma alteração, inclusive, para o lucro e dividendo das empresas, né? Bom, enquanto não temos uma definição sobre nova taxação de imposto de renda, né, as alíquotas e como incidiria, teremos aí muita oscilação no mercado. Fabiana, a perspectiva por hora não é boa não. O dólar já passava de 5,33, se aproximava de 5,34, agora recua um pouco, mas deve fechar hoje em forte alta. É com você. Muito bem, Pulga, obrigado pela participação. Daqui a pouco o Pulga está de volta. Por aqui eu vou mostrar como é que vem os negócios com soja na referência dos portos brasileiros. E olha, nós temos hoje soja, de acordo com a Grãos Corretora, a R$ 175,00 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, com entrega no mês de agosto. É o destaque aqui que nós temos em relação à soja nos portos. Por aqui agora a Agricultura BR destaca a previsão do tempo e eu convido agora a Renata Ferreira para falar a respeito do clima, principalmente no sul do Brasil, tem alterações por lá. Renata, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Nos últimos dias presenciamos diversos relatos de queda de granizo que atingiu diversas áreas aí de cana-de-açúcar e também de hortifruti. Isso aconteceu por conta da presença de áreas de instabilidade associadas a um cavado e uma área de baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai e que favoreceram sim a ocorrência do fenômeno em diversos estados do país. Hoje, o alerta vai para o Rio Grande do Sul, que pode receber aí trovoadas ao longo do dia, com possibilidade também de queda de granizo. Isso porque, além das instabilidades vindas da Argentina, há um fluxo de calor atuando na região, o que deixa as temperaturas altas. E a combinação de calor com umidade pode, sim, provocar temporais aí no estado gaúcho. Mas outro destaque do dia, Fabiano, serão as altas temperaturas. Por conta aí de ventos quentes que sopram do interior do continente, entre hoje e amanhã, vamos vivenciar aí o ápice do calor previsto para o mês. Hoje, a previsão é de que podemos ter um dos dias mais quentes do ano em Mato Grosso, também Mato Grosso do Sul e Norte Paulista, com máximas que podem chegar aos 37 graus em Cuiabá, no estado mato-grossense. Mas esse calor todo deve dar uma trégua, viu? Isso porque tem previsão de frio mais intenso com risco para geadas em diversos pontos da região sul ainda neste mês. Bom, mas por aqui seguimos monitorando a previsão do tempo para manter você, produtor rural, sempre bem informado. É com você, Fabiano.
Obrigado, Renata. Obrigado pela participação aqui, previsão do tempo no Agricultura BR. Olha, por aqui agora eu vou falar sobre pecuária e sobre uma questão que é extremamente importante, porque ela mexe com a cadeia produtiva de uma maneira geral. Eu falo a respeito da disponibilidade de animais para abate e o cenário que foi construído aí nos últimos anos, no qual nós temos, primeiro, um dólar alto, como você viu, e dólar alto, ele automaticamente favorece a exportação. Também tem uma demanda internacional, principalmente asiática e mais ainda da China, sobre a carne bovina brasileira, o que é muito bom para o cenário interno aqui, para os preços, para a remuneração do pecuarista. E é melhor ainda para a indústria frigorífica exportadora. Acontece que parte da indústria agora, ela tem, aquela que não exporta, um sério problema. Tem fortes dificuldades de conseguir animais para abater, para trabalhar, e vai aí atuando com uma margem de 50% a 60% da sua capacidade fabril ociosa. E é sobre este assunto, e até trazendo algumas informações que nós tratamos no Agricultura BR nesta última terça-feira, que eu converso com João Pedro Cuti Dias, consultor de agronegócios aqui do Canal do Boi. João Pedro, cenário está muito complicado aí para essas indústrias que não exportam no Brasil. O que isso pode impactar na cadeia produtiva? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Você comentou rapidamente a respeito da questão de falta de animais. Eu acho que esse é o primeiro passo, o primeiro problema. Você pega o centro-oeste brasileiro, que é o grande polo de produção de carne bovina no Brasil, você está vendo hoje uma situação extremamente difícil. Você não tem pasta, você tem que estar comprando feno, tem que estar comprando suplemento para manter o gado. Não é para engordar, não, é para manter o gado, para não deixar morrer. Então, hoje no Brasil, a situação é... Você pega o Mato Grosso, em média divulgou os dados essa semana, mostrando o seguinte, que no primeiro 7 meses do ano, no Mato Grosso, aumentou 12% o abate de bovinos jovens, machos, até 24 meses, e caiu 21% o abate de novilha. Por quê? Porque o pecuarista está retendo as fêmeas, em função dos preços bons do bezerro, está retendo as fêmeas. O que está acontecendo? Os frigoríficos que atendem ao mercado interno brasileiro, eles estão com dificuldade, porque eles abatem, grande parte do abate deles é fêmea. Aí você vê uma situação complexa, a queda do poder de compra do brasileiro em função do desemprego, em função de uma série de atividades, a própria inflação que está pesando em alguns pontos, como transporte e outros setores, tirou o poder de compra do brasileiro. A Conab fala que o consumo de carne bovina no Brasil esse ano vai ficar em 25, 26 quilos por habitante ano. Nós chegamos a consumir 41 quilos. Não é que o cara deixou de gostar da carne bovina, faltou dinheiro no bolso para comprar. A dona de casa vai no supermercado, ela olha o preço dos cortes mais populares, capa de contrafilé, tal, 28, 29, 30 reais o quilo. E ela olha uma dúzia de ovo por 8, 7, 8 reais, uma dúzia de ovo dá para fazer 3 dias de mistura, leva ovo. Então nós estamos mudando o perfil de consumo de alimentos proteicos, não por questão de gosto, é por questão econômica. E você vê também a questão dos frigoríficos, eles não tendo matéria-prima, não tendo animais para abate, a ociosidade deles aumenta. E o custo fixo deles, não, ao contrário, aumenta também. Então, eles ficam numa situação extremamente complicada. E os bancos também devem ter dificuldade de operar também. O banco está analisando toda hora a situação dos seus clientes. Eles veem que eles vendendo a carcaça, ele não consegue repor o custo do animal que ele comprou. Ah, mas tem os miúdos e tem o couro. Mas esses miúdos e o couro, muitas vezes, também não fecha a conta. Então, nós estamos vendo uma situação extremamente complicada nesse momento e você não vê uma solução a curto prazo. Quando que vai ter animal pronto de capinha aqui no estado? Vamos pegar Mato Grosso do Sul, isso vale para Mato Grosso? Não tem, está tudo rapado, está tudo seco. É uma situação, até a água para consumo do animal está difícil em alguns locais. Então, é um cenário complicado. João Pedro, eu vou fazer o seguinte, tá? Antes de a gente continuar comentando, nós trouxemos, destacamos alguns trechos da mesa redonda que fizemos ontem aqui no Agricultura BR, qual participou o Maurício Nogueira da Atenagro, teve participação também do Marcos Fava Neves, tivemos a participação também dos nossos colegas aqui, o Jorge Zaidan e o Walter Pulga Júnior. E nós separamos esse trecho agora, primeiro do Maurício Nogueira, comentando exatamente esse cenário.
eles têm que competir num mercado que tem duas forças grandes atrapalhando a vida dos frigoríficos organizados. Primeiro, é a compra, né, a demanda por matéria-prima, boi e vaca, que vão ser abatidos nos frigoríficos que exportam, né, e geralmente que também tem um posicionamento melhor nas prateleiras, então tem um acesso a um mercado mais privilegiado, então eles conseguem ter uma saúde para pagar mais pela matéria-prima que está em pouca oferta, né? Nós temos, os preços são explicados basicamente pela oferta de animais para abate, né? E você tem outra força atuando no mercado que é muito difícil da gente medir no curto prazo, que é a informalização. Então, você tem uma situação de pressão grande, margem, né? Você tem um aumento da quantidade de abate que vai ocorrer de forma clandestina, que é pouco, né? Graças a Deus isso é pouco, segundo uma pesquisa do CPEA lá de 2012, né? Mas você tem uma sonegação muito grande. Então, esse número de carne, né, comprado no mercado, boi comprado, né, que pressiona esses frigoríficos, e boi colocado no mercado, você tem um achatamento ainda maior da margem, né? E outro fator que favorece, além das margens baixas, né, para esses frigoríficos operarem na sonegação, né, que aumenta o fluxo de gado, né, dificultando mais ainda a vida dos frigoríficos que não exportam, você tem também aquela pressão ambiental. É algo que a gente tem alertado há muito tempo, né? Toda a pressão que ocorre hoje na pecuária de corte, ela é direcionada aos frigoríficos e produtores que trabalham na legalidade, né? Então, ao invés de eu ir atrás do ilegal, eu crio uma situação que favorece a ilegalidade, porque a gente pressiona quem está operando corretamente, quem está seguindo todas as regras, e acaba deixando fluir o mercado informal. Então, não é conversa, de fato, a situação para os frigoríficos, até mesmo os que exportam, né? Mas principalmente os que não exportam, ela está bem delicada no momento, Fabiano. Esse foi o Maurício Nogueira. E ainda tem essa história aqui, João Pedro, que acaba trazendo ainda um elemento ainda mais complicado para aquilo que já está ruim aí para esses frigoríficos não exportadores e que impactam aí toda a cadeia produtiva, inclusive o produtor rural. Essa questão que ele mostrou a respeito do abate informal, o Brasil, se você pegar os animais que tem inspeção municipal, estadual e federal, 7 milhões e meio, 8 milhões por trimestre, flutua um pouco ao longo do ano no trimestre. Nós temos 29 a 30 milhões de cabeças, só que o mercado de couro fala em 34, 35 milhões então, de couro. O frigomato está funcionando. Então, esse couro não foi abatido em frigoríficos fiscalizados. Então, se esse gado foi abatido fora e foi sonegado imposto, ele tem uma vantagem competitiva maior em relação a quem trabalha de acordo com a lei. Ontem, na entrevista que nós fizemos com o pessoal da Aclimática, o responsável, o diretor da Aclimática, a gente comentou isso. Os estados que deveriam ter olhar os frigoríficos que atendem o mercado interno achar uma maneira de amenizar a questão da cobrança de impostos. Não tirar os impostos, mas dar prazo maior para eles pagarem, porque o problema que está matando eles é capital de giro. Eles ficam com dificuldade de comprar animal à vista e vender a carne com prazo, etc. Então, teria que achar maneiras. E os frigoríficos teriam que se organizar melhor. Eu gosto de citar um exemplo que aqui no estado, aparentemente eu acho que deu resultado, que era, se eles trabalham com miúdo, os frigoríficos, é uma grande fonte de renda para eles, aqui no estado os frigoríficos, tem um frigorífico que está habilitado para exportação de miúdos e tem vários outros frigoríficos que fornecem esses miúdos para serem processados e exportados. É uma maneira de você agregar valor. Você tem que talvez fazer trabalhos em compra em conjunto, fazer um lobby em conjunto para brigar nessa questão tributária. Eles teriam que fazer um trabalho muito intenso para poder permanecer no processo. Tá certo, João Pedro. Olha, quem participou conosco também foi o presidente do Sindifrigo, Sindicato dos Frigoríficos lá do Mato Grosso, o Paulo Belincanta, que gravou uma mensagem para nós explicando esse cenário que vai impactando o frigorífico não exportador. Essa situação da falta de gado, ela vem se agravando, mas ela não é de hoje. O ano passado, 2020, nós trabalhamos aí com menos de 60% da nossa capacidade instalada.
Isso é muito grave, a indústria tem grandes custos. Claro, as empresas se adaptaram, diminuíram o tamanho, enxugaram aquilo que era possível ser enxugado para se equacionarem aí com a oferta existente. No entanto, esse problema ele tem se agravado. Nós temos uma oferta que ainda é muito pequena de matéria-prima, e você ganha uma dificuldade adicional quando as empresas têm mercados diferentes. Hoje, quem vende para o mercado externo, com o dólar aí na casa dos 5,20, tem tido uma competitividade muito maior do que aqueles que vendem para o mercado interno. É bom se dizer que, ainda que a carne tenha subido bastante, ela ainda não remunera para pagar o que subiu a arroba do boi, em decorrência do desequilíbrio na procura desse boi entre empresas. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma atual interrogação muito grande e que ela tem que ser posta na mesa. Tá aí o Paulo Belincanta. O que você entende desse momento aí que está sendo citado aí pela liderança dos empresários, João Pedro? O Brasil hoje é o disparado maior exportador de carne bovina do mundo. Ele vai, de acordo com o ISE, ele está exportando quase que o dobro do segundo colocado, que seriam os Estados Unidos ou a Austrália, depende do momento. E o preço da carne no mercado mundial subiu. O ano passado a gente exportava com preço médio de $4.000 a tonelada. Esse ano nós estamos falando de preço médio de $5.400 a tonelada. 5.420. Então, você olha todos esses fatores, e o frigorífico exportador ele pode fazer ACC, adiantamento de contrato de câmbio, fazer uma série de alternativas que conseguem capital de giro barato, e o que não faz o mercado interno. E quando ele fala que a falta de animais, começou em outubro de 2019. Por quê? Porque você abateu muita fêmea de outubro de 2019 para trás. Se você olhar naquela operação carne seca em 2017, aqui no Mato Grosso Sul vendeu o bezerro por R$950 o animal. O que aconteceu com o criador? Ele ficou sem recurso. O que ele fez? Vendeu as vacas. Começou a vender as fêmeas. Então, o passado de abate de fêmea repercute agora. Agora nós estamos numa fase de retenção. No passado, a novilha valia mais no gancho do que no campo. Agora ela vale mais no campo que no gancho. Por isso que estão retendo as fêmeas. Agora, não é algo que vai acontecer do dia para a noite ao aumento de oferta de animais. Então, essa dificuldade é séria e vai passar, pelo menos em 2022, não há expectativa de uma redução, aumento de oferta significativo. João Pedro, nesta última segunda-feira, eu estava escrevendo um artigo para um dos portais aqui de Campo Grande, que fala sobre pecuária e sobre agricultura, e eu estava falando a respeito de uma preocupação pessoal minha em torno do fator da indústria frigorífica estar operando com essa margem aí de atividade, capacidade fabril na casa de 50%, e principalmente lembrando desse caso do estado do Mato Grosso. Num passado que não é tão distante assim, um passado bastante próximo, eu lembro de nós termos aí muitos atrasos para pagamento para pecuarista. Lembro também, aí eu vou ter que usar a expressão correta, né? Muitos calotes que foram dados em pecuaristas no Brasil, né? Em qualquer estado que produz isso ocorreu. Também mudança de titularidade de indústria a torto e direita. Recentemente teve um caso no Mato Grosso, mas ao mesmo tempo eu tive a percepção do seguinte, que caso um caso desse aconteça, um chamado pedido de concordata ou recuperação judicial de uma indústria, a percepção de que isso vai acontecer está mais clara agora, há mais subsídio para ter informações sobre um fato como esse. Qual que é o seu entendimento sobre esse momento, tanto se teremos mesmo essa informação um pouco mais clara, um pouco antes desse cenário ocorrer, e se isso pode ocorrer no seu entendimento, João? Eu fico preocupado, porque você olha, se você tiver um cenário, se confirmar um cenário desses e que os frigoríficos de mercado interno tiverem dificuldade cada vez maior para comprar e a ociosidade do parque industrial deles aumentar, vai concentrar o abate em poucas plantas frigoríficas que são habilitadas para exportação, ou 3 ou 4 grandes grupos que tem. É ruim isso. Oligopólio e monopólio só é bom para o dono. O resto é um desastre. Então, a pecuária vai ter 230 mil pecuaristas no meio
E eles, dependendo de 4, 5 grandes grupos frigoríficos na parte de abate e 5, 6 grandes empresas distribuidoras no varejo. Isso é muito ruim, porque o poder de barganha do frigorífico, do pecuarista cai. Então, era importante que esses frigoríficos regionais permanecessem no processo. Agora, eles vão ter que fazer um esforço sobre-humano para mudar esse quadro. E eles dependem de uma organização deles, procurar achar alternativa para reduzir custo, para fazer uma série de coisas para poder se manter no processo. Por quê? Porque eles são importantes para a pecuária brasileira, não é que só para os donos do frigorífico. A hora que um frigorífico desses pedir concordata ou pedir recuperação judicial, alguma coisa qualquer, bate um horror no resto do pessoal. Aí o pecuarista vai pensar, pô, eu vou vender para ele para receber, vai querer receber antecipado, e receber antecipado já não tem capital de giro, vai ficar mais difícil ainda, e cria uma situação muito complicada, e que não é bom para a pecuária brasileira. Olha só, o Eliezer Leite, de Poconé, no Mato Grosso, o pessoal está acompanhando, ele perguntou assim, então pode de fato ter algo assim? Ele está se referindo... No meu entendimento, sim, João. No seu entendimento... Não, mas não é meu, no caso do sindicato, ele está falando que está muito difícil. E é verdade, é muito difícil a situação. Por quê? Porque você imagina o seguinte, nós temos quantos meses pela frente ainda durante esse ano com dificuldade de oferta de gado? Muito. Essa oferta de gado vai começar a aumentar um pouco mais quando tiver boi de capim. Hoje, para te engordar um animal, com milho a 90, 95 reais, com o farelo de soja a 2.500, 2.600, com um rolão de feno a 90, a 100 reais, um rolão de feno, é muito difícil sobrar alguma coisa. Então, para o pecuarista, o custo dele aumentou muito também. O que pode amenizar o problema é quando tiver animais para engordar na pasta, mas isso vai demorar 5, 6 meses para acontecer esse fato. E outra coisa, você agora o criador vai ter o rebanho dele, as vacas dele vão estar parindo. Nesse momento, a maior parte das fêmeas que ele tem na fazenda são animais que estão com um bezerro na barriga. Isso ele vai parir agora no segundo semestre. Então, ele vai ter condição de fazer da toca depois da estação de monta. Isso é quando que é? Em janeiro, fevereiro. Então, a partir daí, vai aumentar um pouco mais a oferta de animais de descarte de fêmeas, especialmente de fêmeas. Macho não, macho vai acontecer a venda permanente, só que o pessoal dos frigoríficos exportadores tem um poder de fogo maior para poder comprar esse animal. E quando você olha os abates, você vê que o macho não vai cair o abate de macho. Você tem oferta de macho. Agora a fêmea cai em função da retenção de fêmea natural para repor aquelas fêmeas que foram abatidas. E outra coisa, rebanho brasileiro é um negócio o número que tem são números bastante díspares. Se você olhar o IBGE, fala em 215 milhões de cabeças no Brasil. Se você olhar o relatório da BIEC, dos portadores, fala que tem 175 milhões. Olha, a diferença que tem é quase o rebanho da Argentina. Tá certo. Olha, João Pedro, você vai continuar aqui conosco, eu vou ter que fazer um intervalo comercial, só para a gente ir para o intervalo, daqui a pouco vamos concluir esses pontos aqui em relação à pecuária e vamos falar de milho também aqui no Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo e eu volto já. Estamos de volta, estamos falando de carne bovina e olha, para encerrar aqui essa questão da carne bovina, também dessa questão que vai impactando o frigorífico não exportador aqui no Brasil, nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves a respeito do momento que nós temos. Como nós dissemos há pouco aqui no Agricultura BR, nós temos um preço de tonelada de carne bovina exportada pela indústria frigorífica exportadora em 5.420, 5.427 dólares a tonelada em média. E esses valores, eles vão sendo garantidos por uma demanda principalmente da Ásia e, mais importante ainda, da China, que tem equilibrado o mercado, mesmo com uma recuperação do plantel de carnes de suínos e, consequentemente, da oferta de carne suína, que caiu o preço, de acordo com o site de informações lá da China. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves qual que é a avaliação dele deste momento do mercado e ele respondeu. Em relação à carne bovina, as importações têm sido muito boas, principalmente por esse fenômeno asiático, né, que beneficiou demais a cadeia produtiva aqui no Brasil. E com a recuperação da economia brasileira, a volta
mais forte dos restaurantes, nós devemos ter melhores notícias no mercado interno agora nesse segundo semestre. A China está certo que está recompondo lá a sua produção de suínos, né? Mas eu acho que a carne bovina é um outro momento de consumo, um momento mais nobre, mais de presente, de restaurante, né? De especiaria, vamos dizer assim. Então eu não sei se esse aumento da produção de suínos lá poderia afetar essa demanda do chinês por um produto diferenciado como tem sido essa carne bovina brasileira colocada lá na China. Então eu estou muito otimista com isso, né? Os preços têm sido bons, a renda trazida para o Brasil muito boa. Nós estamos com um problema lógico aí de falta, escassez de oferta, problema grave de pasto, né, com essa seca. Então isso tudo me leva a crer que os preços na bovinocultura se manterão elevados, tá? Porque o consumo está forte e nós temos problema de oferta. Tem uma palavra que o professor João Pedro, ele colocou ali, o Fava Neves, e que eu vou usar agora. Ele fala sobre, no consumo lá fora, na Ásia principalmente, carne bovina ser vista como uma especiaria. E muita gente experimentou e gostou, e me parece que não vai abrir mão, porque o preço da carne suína já caiu desde o mês passado lá na China, e eles continuam importando no mesmo volume, inclusive aqui do Brasil, porque a Argentina estava fora do mercado, ainda é um volume maior aqui do Brasil. João Pedro, aqui no país, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nós temos um problema também inflacionário. É claro que a carne bovina valorizou, não há dúvida. O mercado internacional mostra, é um produto que vale mais e é uma especiaria. Mas há um processo inflacionário também muito sério que impacta a pecuarista, que impacta a indústria e, de certo modo, o varejo também, principalmente o consumidor aqui no Brasil. Essa que a inflação é o pior imposto que existe, porque depois de estar dinheiro no teu bolso, o governo tira o valor dele. À medida que você tem inflação, você perde o poder aquisitivo. Hoje, 80% da carne brasileira vai para os países asiáticos do Brasil. Não só a China, Hong Kong, a Tailândia, Malásia e outros países que a nossa ministra conseguiu reabrir mercado, são grandes compradores. Então, hoje, essa demanda é firme. E tem uma vantagem também, é que não tem oferta também no mercado mundial. A Austrália vem de uma situação extremamente difícil de clima, seca, enchente, incêndio, tudo que é coisa ruim aconteceu lá. Eles estão numa fase de retenção de defesa também para reposição do rebanho. A Argentina enfrenta um populismo dos peronistas lá com dificuldades também na Argentina. Sobra quem? Sobra o Brasil, o Uruguai, um bom país, tá, mas é pequeno, o Paraguai e também os Estados Unidos, que é um grande exportador, mas também é um grande importador. Ele está importando. Hoje o crescimento das exportações brasileiras para os Estados Unidos é muito grande, é mais de 100% ao ano. Por quê? Porque a nossa carne é boa para eles fazer hambúrguer, fazer carne moída. Figura já o Brasil entre os maiores fornecedores. Então, aliás, os Estados Unidos já figura como um dos maiores importadores. É o terceiro maior importador, só perde para Hong Kong e a China continental. Então, esse é o cenário internacional. Então, você vê, e o Brasil com a situação política, com o câmbio acima de 5,20, 5,30, fica fácil exportar. Tá certo, João Pedro, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você, um grande abraço. Obrigado, bom trabalho. Tá certo, João Pedro volta durante a nossa programação, principalmente no programa Mais Pecuária com Jorge Zaidan. Por aqui o Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto e nós vamos falar de milho e você vai entender por que o deputado federal Evair de Mello acredita que o país não estava, a cadeia produtiva não estava preparada para uma escassez de milho neste momento. É o que você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo. E o governo federal autorizou a Conab a comprar 200 mil toneladas de milho para socorrer pequenos criadores do país. Sobre este assunto, eu converso agora com Walter Pulga Júnior, que volta aqui ao programa. Pulga, essa é uma medida importante no momento em que há completa falta, escassez do cereal no Brasil. Pois é, e o governo publicou hoje uma medida provisória que permite mesmo a Conab a comprar milho para abastecer os pequenos produtores. A compra será de até 200 mil toneladas no mercado para a formação de estoque e depois dirigir esse milho para pequenos criadores.
não só de aves e suínos, mas também para aquicultores, ou seja, quem trabalha também com pescado. Agora, a aquisição do milho e da sacaria está sujeita, no entanto, à disponibilidade de recursos no orçamento do governo. Portanto, ainda há preocupação se haverá recurso suficiente ou não. A medida provisória publicada não estipula, no entanto, os valores para apoiar esse programa. Define que a Conab vai dimensionar a demanda de milho e propor a quantidade a ser comprada e, logo em seguida, os recursos necessários para essa compra. Também a Conab vai definir ainda o limite de compra por criador, né? Quanto ele vai poder tirar, o consumo será medido através de um cadastro que foi previamente declarado à Conab, né? Bom, ninguém vai exceder a 27 toneladas de compra de milho, esse milho que o governo vai procurar no mercado para depois repassar para o pequeno criador. Agora, enquanto isso, o governo mantém, vamos dizer assim, no forno, já preparando outra medida provisória. Essa medida provisória é para isentar os impostos que incidem sobre a importação de milho. Já está claro que nós estamos importando e vamos importar mais milho para abastecer o mercado interno. Não há milho suficiente. E o governo já prepara uma medida provisória para desonerar, na verdade, de pelo menos PIS e COFINS. Mais uma tentativa do governo de baratear os custos de produção na cadeia da pecuária, principalmente para criadores de aves e suínos. Numa reunião com representantes do setor produtivo e parlamentares, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que a Receita Federal, aliás, já indicou uma forma que será feita para compensar essa renúncia fiscal. Ou seja, o governo abre mão de PIS e COFINS, mas é preciso compensar com outras medidas que trazem cobertura para esse recurso, né? Aliás, esse assunto era um motivo de pressão já da Frente Parlamentar Agropecuária, né? Bom, o Brasil de fato não estava preparado para a queda tão acentuada na produção de milho e para as altas dos preços no mercado internacional. E como é necessário importar milho para abastecer o mercado interno, uma alternativa é mesmo a redução de impostos para baratear os custos. Essa redução, com retirada de PIS e COFINS, pode chegar até R$ 8,00 por saca em média. É o que defendia a Frente Parlamentar Agropecuária. Mas fundamental mesmo para o produtor de milho é a implementação de um aprimorado, e mais do que isso, acessível seguro rural para o agricultor. É o que defende o deputado Evair de Mello, que é vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Ele esteve aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias e falou sobre esse assunto. Acompanhe. Deputado Evair de Mello, obrigado mais uma vez por estar conosco no canal do Boi. Vamos falar sobre o problema que preocupa até o Ministério da Agricultura. A ministra já mostrou claramente que essa é uma preocupação. Milho será um problema no Brasil pelos próximos meses, provavelmente até o ano que vem? Olha, nós não estávamos preparados para os desafios que o milho está enfrentando nesse momento, né? Por uma combinação de fatores, naturalmente, né? O Brasil, a safra foi até razoável, né? Na safra, a safrinha não, né? Mas a safra foi boa. Nós mantemos nossos índices de exportação, que são razoáveis, mas em função disso, ao commodity global, nós ficamos expostos e o patamar, o nível que chegou o preço do milho, principalmente para o setor da avicultura, da bovinocultura, né, da suinocultura, estão praticamente insustentáveis. Além disso, a dificuldade que nós estamos tendo para comprar milho, né? Então, o pouco que se tem, o produtor também de milho, olhando para o negócio dele, naturalmente, ele está fazendo a conta dele, então nós estamos no risco, estamos sinalizando um cenário de falta de milho. Durante alguns dias agora, não tinha milho disponível para comprar no mercado, e estamos trabalhando com a hipótese, naturalmente, de importação de milho, para que não vamos desabastecer o setor de proteína animal. E claro, embora em algumas não seja na totalidade, mas algumas regiões também sofreram com a seca, né, e com essa frente fria muito intensa agora. Então nós vamos ter um desequilíbrio, sim, já estamos tendo, os preços puxaram demais, o produtor não consegue, o produtor da outra ponta, né, que é o de suínos, da avicultura, de corte, postura e da bovinocultura, de proteína animal, ele não consegue fazer esse repasse para o seu produto. Já tratamos isso com a nossa ministra, nós não temos de imediato, já cuidei disso no Ministério da Economia, já temos a sinalização do Paulo Guedes,
do Paulo Guedes, que é muito importante no Ministério da Economia, que é tirar o PIS e COFINS para a exportação do produto do milho importado, para que possamos fazer um abastecimento do setor de proteína animal. De imediato, nós, assim, é uma ação técnica que dá para fazer, e estamos trabalhando, né? Espero que o ministro possa ver essa nossa entrevista, e nós já estamos avançando. O ministro deu essa sinalização que efetivamente pode então construir com a equipe econômica, em função um período aí, né, um período limitado, 90, 120 dias, retirarmos o PIS e COFINS do milho, para que possamos... Isso, o que isso significa? Talvez 8 até 10 reais por saca de milho, para que possamos abastecer o mercado interno, principalmente o mercado de proteína animal. Então, seca, né, o frio intenso, o mercado externo muito comprador, embora dê uma desaquecida nos últimos dias, o mercado comprador, mas o milho realmente, nessa combinação, virou um problema para o país, e que nós vamos encontrar na economia e na política uma solução para que possamos ficar todo mundo de pé e passar para a transição. Queremos que o produtor de milho seja remunerado, é um direito dele, né, ele ser remunerado porque é a atividade econômica dele. A agricultura é negócio a céu aberto, a agricultura não tem contra-cheque, então ele precisa ser remunerado, mas do outro lado também o governo precisa de construir um ambiente para que possamos dar sobrevida ao setor, principalmente de proteína animal. Vamos falar um pouco sobre proteção do produtor para situações como essa. O seguro rural está avançando no Brasil? Como o senhor, na Frente Parlamentar Agropecuária, vê a utilização do seguro agrícola no campo? A agricultura brasileira não vai dar um passo à frente se nós não aperfeiçoarmos e ampliarmos a ferramenta do seguro. O seguro não é só do custeio que você pegou do investimento, como o seguro de renda. Nós temos que fazer esse passo importante. Temos um debate muito forte junto ao Ministério da Agricultura, junto com o Banco Central, o Ministério da Economia, para que possamos aperfeiçoar as modelagens. Como está hoje, ele não dá a resposta que nós precisamos, mas ele é o caminho. Não há sustentabilidade econômica da agricultura brasileira se nós não aperfeiçoarmos a ferramenta de seguro para custear os danos e, naturalmente, a frustração de safra, as receitas futuras. Nós estamos salvando aí o tempo todo de 1 bi que nós temos aí aportando com o seguro. Nosso sonho é ampliar esse valor, mas modernizar essa ferramenta. Claro, estamos criando um ambiente para poder integrar a todos. Porque você imagina as garantias das entregas futuras, a frustração de safra, a frustração de receita. E precisamos de dinheiro mais barato. Nós criamos o FIAGRO agora, até registrar aqui, o deputado Arnaldo Jardim foi um dos mentores, o líder do FIAGRO, que é trazer dinheiro novo para investimento na agricultura brasileira. Nós criamos a Lei do Agro para modernizar as ferramentas de crédito, de facilitação, de segurança jurídica para o setor do agro. Mas nós somos convencidos que se o recurso público nosso, nós aportarmos mais na ferramenta para pagar o seguro, o agricultor, uma vez com a carta de seguro na mão, ele vai conseguir trazer dinheiro novo do mercado privado mais barato. Porque, naturalmente, todo mundo quer emprestar dinheiro para quem tem seguro. Por que o dinheiro é caro? Porque você não tem garantia. Se você vai emprestar para quem não tem garantia, naturalmente o juro, o custo é muito mais alto. Então, se nós investirmos na ferramenta de seguro e darmos o seguro para o produtor e ele possa ter seguro também, então o recurso da agricultura não vai ficar limitado só ao recurso do plano safra, né? Não vai ficar limitado, vai trazer dinheiro novo. Ele vai pegar o seguro e ele vai para o mercado privado. E essa ferramenta, feita com os grandes produtores, eles naturalmente têm uma capacidade gerencial com o seguro de captar dinheiro novo, vai sobrar dinheiro do plano safra para os pequenos agricultores. Então, a sustentabilidade da agricultura brasileira num todo, principalmente para os pequenos agricultores e médios, o grande está nessa operação, mas já está um pouco mais avançado, é nós aperfeiçoarmos e qualificarmos e conseguirmos fazer avançar a ferramenta do seguro rural. O seguro do custeio e investimento que você pegou, mas naturalmente uma garantia também de renda de uma frustração de safra ou do intempério como essa. Bom, você acaba de ouvir o deputado Evair de Mello, vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. De olho no seguro rural, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Tá, informações, a entrevista com o deputado Evair de Mello. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a quebra na safra de milho no estado de São Paulo também. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp 67991733737. Eu volto já.
E levantamento divulgado recentemente pela Conab, no seu 11º levantamento, mostra a quebra da safra de milho no estado de São Paulo pós as geadas. É o que você vai conferir na reportagem de Gustavo D'Angelo. Como se não bastasse a estiagem prolongada, as fortes geadas que atingiram o estado indicam perdas severas na cultura de milho segunda safra aqui em São Paulo. Em algumas situações, como principalmente nas regiões norte e noroeste do estado, foi identificada a perda total da lavoura. É o que aponta o 11º levantamento da safra de grãos 2020 e 2021, divulgado recentemente pela Conab. O milho segunda safra no estado de São Paulo, ele vem perdendo, a cada levantamento, ele vem apresentando redução. Em termos de produção, o milho segunda safra no estado de São Paulo está com uma produção estimada em 1.400.000 toneladas, uma quebra em relação à safra anterior em torno de 38,8%. Com relação à produtividade, até o presente momento, também ele está apresentando uma perda maior, uma perda de 41% em relação à safra passada. O que teve um lado favorável foi a área do milho segunda safra no estado de São Paulo, ela representou um rápido crescimento, em torno de 3,6%, estamos com uma área do milho segunda safra em torno de 550.000 hectares. Em São Paulo, o plantio de milho segunda safra ocorreu majoritariamente entre os meses de janeiro e março. Com isso, a maior parte do grão estava em fase de enchimento e maturação, quando foi alcançado pelas questões climáticas, no caso a estiagem e as geadas. Nas regiões onde o clima é mais frio e úmido, com ocorrência de neblina durante as noites, a perda de produtividade foi menor. Voltando à quebra, ela só não foi maior pela particularidade, pela característica positiva que temos aqui na região sul do estado de São Paulo e na região sudoeste do estado de São Paulo, onde nós temos a presença intensiva de plantio de milho segunda safra nos municípios de Assis, Pedrinhas Paulista, Ourinhos e Itapeva. Estes municípios, eles têm temperaturas mais amenas, eles têm temperaturas mais frias e à noite há uma presença de orvalho, há uma presença de neblina que facilita, que mantém a temperatura um pouco mais baixa e houve uma proteção desta maneira ao milho segunda safra. Porque se você olhar para o noroeste do estado e para o norte do estado, a perda foi praticamente de 100%. Outro sim que vale ressaltar é quanto à colheita do milho. Nós estamos com 30% do milho colhido, bastante aquém do que foi colhido o ano passado para este mesmo período. Mas ainda vale ressaltar que nós teremos ainda mais o 12º levantamento e o último levantamento da safra brasileira de grãos, aonde a Conab vai dar o cômputo geral, vai finalizar as safras das culturas de segunda safra. Ou seja, aí teremos com exatidão, com precisão, os danos causados ao milho segunda safra a nível estadual. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E você já ouviu falar de agricultura regenerativa? Pois é um termo cada vez mais utilizado na agricultura sustentável no Brasil e tem trazido bons resultados aos produtores rurais. Além disso, é o assunto desta entrevista que a engenheira agrônoma Vanessa Sabione concedeu ao jornalista Vinícius Souza. Acompanhe. Vanessa, obrigado pela sua participação, seja bem-vinda ao canal do Boi. Eu começo te perguntando sobre a sustentabilidade no agronegócio e a regeneração. Eu queria que você explicasse para a gente esse conceito. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente com todos. E para falar de um assunto, né, que na imprensa, na mídia, é novo, mas que já sempre foi utilizado, né, no mercado, na produção agrícola, porque quando a gente fala de uma agricultura sustentável, regenerativa, é aquela agricultura que visa, né, voltar para o solo, voltar para o meio ambiente, também componentes que foram extraídos para ter a produção, né? Então, a agricultura regenerativa hoje é uma prática, né, que visa aí, são várias práticas que visam, né, você trazer de novo para o ecossistema aquilo que lhe foi tirado, gerando um ambiente de equilíbrio. Então, se eu vou aumentar a minha produtividade, por exemplo, na minha fazenda, eu posso pensar em práticas, né, que não vão aumentar o meu custo, mas que vão estar contribuindo para que o meu ecossistema se mantenha equilibrado, né, e não seja somente degradado para a produção de alimento, como por exemplo.
Como que é essa contribuição para o agronegócio num contexto geral? A gente bate muito na tecla da sustentabilidade, agora vem a questão da regeneração dessas terras que estão sendo utilizadas. Como que isso pode contribuir para o agronegócio brasileiro? Na verdade, a contribuição que a gente tem é, por exemplo, essa reunião de práticas, por exemplo, ela pode melhorar, aumentar a produtividade nos ambientes, né? Você produzir mais quantidades por metro quadrado sem agredir o meio ambiente. Você pode capturar o carbono e voltando com ele para o solo, né? Porque a planta ela extrai esse carbono para produzir os alimentos. Você pode também fazer com que contenha esse controle, né, da irrigação, que ela é essencial para que a cultivo hoje aconteça, né? Pensando que a gente está tendo muitas épocas de secas e o clima, né, é algo hoje, uma situação que a gente não consegue controlar, é a mais desafiadora no mercado. Então a gente consegue ter práticas de controle da irrigação, por exemplo, visando essa sustentabilidade, né? Ou seja, você fazer essa troca com o meio ambiente ao invés de só extrair dele. Essa prática de controle com a irrigação, queria que você explicasse para a gente mais detalhadamente o que seria essa prática e como que o produtor que está acompanhando a nossa programação pode fazer o uso dela, visando então a sustentabilidade de produção. Maravilhosa essa pergunta, fantástica, né? Porque a gente está falando, mas também quer saber o como, né? Gente, vamos pensar aí nas agritechs, nas startups, né, que estão dominando o mercado, porque simplesmente tem ações voltadas para a sustentabilidade. Você tem hoje sensores hídricos que vão te falar exatamente a quantidade de água que aquela planta, que aquele ambiente está precisando, sem que você tenha que perder água pelo uso demasiado ou não bem controlado, né? Então, acho que essa é uma, gente, as startups brasileiras com esse foco na tecnologia, que é tudo na nuvem e sensores no solo, você não tem agressão nenhuma ao meio ambiente e ela vai te dar informações que vocês consigam trabalhar de uma forma mais equilibrada, com menos custos, né? E com mais produtividade, né? Com mais eficiência. Isso melhora a visão do Brasil lá fora também, não é? Com toda certeza, essa sigla ela é internacional, né? Hoje, quando a gente fala da pauta sustentabilidade, a gente está dentro dessa sigla e isso nos coloca num excelente patamar de visibilidade internacional. Falo isso porque eu sou empreendedora, trabalho com consultoria e, por exemplo, sempre quando eu converso com as empresas, eu falo sobre essas questões, né? Por exemplo, a agromulher. Por que a agromulher hoje ela se enquadra nessa sigla? Porque ela capacita pessoas, né? Ela traz conscientização do meio ambiente, ela traz oportunidades de emprego, ela fala do uso correto, né, dos defensivos, dos produtos, ela traz informação. Então, toda essa pauta de sustentabilidade que a gente está falando aqui, gente, isso é extremamente importante lá fora, tá? Porque o Brasil é um país, né, de extração de matéria que a gente tem, né, como é que eu falo? Matéria-prima, né? Extração de matéria-prima, solo, rochas, água, né? Tudo isso para produzir e é esse produto que vai ser vendido, né? Que é o que vai girar a economia do nosso Brasil e ser utilizado para inúmeras outras cadeias. Então, o tanto que é importante a gente falar de sustentabilidade, será que as pessoas estão sabendo disso, né? Estão falando sobre isso? Inclusive, é por isso que a gente vai fazer o primeiro evento sobre agricultura regenerativa em outubro, eu acho que desse ano, já para já inserir essa pauta e mostrar a importância dela no agronegócio, né? Maravilha, Vanessa. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigada a vocês. Beijão. Pessoal, essa entrevista fica disponível no portal sba1.com. Se você quiser mais informações, é só dar uma passadinha por lá. Falamos aí sobre agricultura regenerativa e sustentabilidade no agronegócio. Até a próxima. Tchau, tchau. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, você confere comigo os números para a soja negociada em Chicago neste momento. Nós temos aqui a queda um pouco maior do que na abertura do programa. Setembro vindo com $13,62 mais 2 o bushel, queda de 0,49%. Novembro, $13,56 mais 4 por bushel, queda de 0,37%. Janeiro, $13,60 com queda de 0,38%. E março, $13,55 mais 4 com recuo de 0,31%. É o momento da soja, nesse momento, para a soja em Chicago. Veja como é que vem o dólar comercial agora, alta mais forte ainda, 1,59% de alta, R$ 5,35 mais 4, dólar disparando no Brasil, mas também fora do país.
Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Nos vemos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até lá!